Bem-vindos ao Laboratório de Engenharia Elétrica. Criamos nosso sistema multimídia de e-learning para o seu prazer de aprendizagem e, esperamos, para lhe ensinarmos práticas seguras em laboratórios elétricos e em torno deles. Você pode praticar experiências da vida real com segurança fazendo e tentando, sem o risco de ser eletrocutado. O curso consiste em experimentos de circuitos CC. A partir da lei de Ohm, apresentamos passo a passo a teoria do circuito elétrico. Este programa é um curso de treinamento interativo, que permite que você experimente sem se machucar ou danificar qualquer equipamento. Na simulação de cada experimento, você pode explorar o comportamento do circuito dado sozinho. Construímos uma simulação matemática para cada circuito incluído no curso. Você pode observar o equipamento elétrico como você vê em um laboratório de engenharia elétrica. A lista e a ordem dos experimentos foram cuidadosamente planejadas, e recomendamos que você realize esses experimentos na ordem organizada para você. Nós preparamos material para um crescimento sistemático e significativo do seu conhecimento, ao invés de inundar você com curiosidades triviais sobre a teoria da engenharia elétrica. Como primeiro passo, do menu principal escolha um experimento que você gostaria de realizar. O menu principal contém uma lista de experimentos disponíveis. Você pode rolar para cima e para baixo na lista. Vamos escolher o experimento número 3, Lei dos Nós de Kirchhoff. Agora você está em um menu experimental. Nesta tela, você tem algumas opções relacionadas ao módulo de aprendizagem. Se você não está familiarizado com um experimento, recomendamos que você ouça a lição antes de entrar no laboratório. A lição explica aspectos teóricos do circuito, mostra o layout de diferentes pontos de vista e leva você através de uma revisão das conexões do circuito. Você será familiarizado com os componentes do circuito que são interativos, e como você pode manipulá-los. Depois de ouvir a lição experimental, você deve ter uma visão clara do experimento e das medidas disponíveis no circuito apresentado. Agora você voltou ao menu experimental. Para entrar em uma simulação de circuito, você deve tocar no botão Simulação. Na lição, você foi familiarizado com um aspecto da teoria de circuitos que você pode explorar em profundidade na simulação laboratorial. Existem componentes comuns para todas as simulações. Você pode ver a frente do equipamento exibido. Você pode manipular cada componente do circuito tocando nele ou arrastando seus cursores de ajuste. Por exemplo, tocando em um multímetro, você ativa uma janela pop-up exibindo a funcionalidade adicional desse multímetro. Se a janela obstruir parte da exibição, você pode arrastá-la para um local diferente. Basta tocar e arrastar a barra de título da janela. Embora cada elemento do circuito tenha uma funcionalidade e aparência diferentes, ícones associados às suas janelas de diálogo têm o mesmo significado. Este ícone, combinado com o símbolo de componente, significa que você pode interagir com o componente. No caso do multímetro, você pode alterar seu alcance tocando no valor do intervalo. Este ícone, combinado com o símbolo de componente, significa que você pode substituir um componente por um componente alternativo do mesmo tipo. No caso do multímetro, você pode substituí-lo por outro multímetro construído para uma gama diferente de medições. Você pode navegar pelos equipamentos disponíveis tocando nos ícones de navegação. Para selecionar um novo multímetro, toque na caixa de seleção. Se tocar neste ícone, poderá ver o diagrama do circuito e a localização dos componentes relacionados do circuito na tela principal. Tocando neste ícone, você pode obter informações sobre o componente de circuito selecionado no momento. Alguns componentes do circuito, como a fonte de tensão ou um resistor variável, possuem um cursor que permite ajustar seu valor. Você pode tocar e arrastar o cursor na janela principal ou na janela pop-up. As funções de arrastar e tocar da janela pop-up podem se tornar muito convenientes se você tiver um problema para selecionar o cursor na área principal. O disjuntor principal está localizado no canto superior esquerdo da tela. Ele pode ligar ou desligar a energia fornecida à bancada de trabalho. Você pode ligar e desligar o disjuntor principal tocando nele. A barra de ícones exibida no lado esquerdo da tela, abaixo do disjuntor principal, consiste em vários ícones.
A qualquer momento durante a simulação, você pode coletar os dados exibidos selecionando este botão. Se pretende eliminar os dados recolhidos, toque no botão de apagar. Uma das tarefas disponíveis é a capacidade de olhar sobre o layout do circuito. Tocar no botão com o ícone do diagrama do circuito revela uma janela pop-up com o diagrama do circuito da simulação atual e a localização do equipamento da área da tela principal. Durante a simulação, você pode modificar cada componente do circuito alterando suas configurações ou substituindo-o por um componente de características diferentes. No entanto, se você decidir resetar a simulação para suas condições iniciais, selecione este botão. Tocar neste ícone dará acesso rápido à introdução do experimento atual. Se você coletou alguns dados durante uma simulação de experimento, você poderá visualizá-los selecionando este ícone localizado na barra de ferramentas de simulação. Na tela de resultados a seguir, você encontrará uma tabela contendo os valores numéricos dos dados coletados. Você será capaz de construir gráficos ilustrando esses dados. Toque nesse botão se quiser criar um gráfico que represente a relação entre quaisquer dados coletados. Inicialmente, um gráfico vazio aparece. Toque no ícone de edição do gráfico para entrar no modo de edição do gráfico. Ao arrastar e soltar cabeçalhos da tabela de resultados, você cria um gráfico. Digite o título do gráfico na área fornecida. Quando você estiver satisfeito com o seu design, selecione o botão OK do gráfico. Agora você pode ver uma interpretação gráfica dos dados coletados. Toque neste ícone se quiser remover um gráfico. Se você não tem certeza sobre o significado do cabeçalho do resultado, selecione o botão do diagrama do circuito e você vai ver onde as medidas foram tomadas. Para fechar o diagrama, selecione este ícone. Depois de retornar a uma simulação de experimento, você pode continuar coletando dados, e a tabela de resultados e gráficos serão atualizados automaticamente. Cada experimento tem perguntas de teste. Em muitas dessas perguntas, valores numéricos aleatórios foram gerados. Assim, cada vez que você selecionar a mesma pergunta, a resposta numérica será diferente. Cada pergunta tem um feedback que explica a resposta correta. Nosso objetivo é ensinar e não examiná-lo, para que assim você possa praticar o quanto quiser. Ninguém pode ser eletrocutado nesta versão do programa, mas incidentes em simulações, resultantes de configurações erradas do circuito, foram incluídas nos cenários de simulação, para tornar a experiência laboratorial mais realista. Divirta-se explorando circuitos elétricos enquanto usa nossa aplicação.